Olá, queridos. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. No Conversa Pública de hoje, nós vamos falar sobre lúpus, uma doença que pode acometer crianças e adultos e afetar múltiplos órgãos e tecidos. Em casos mais graves, se não for tratado adequadamente, o lúpus pode até matar. No Brasil, a gente não dispõe de muitas estatísticas sobre o lúpus e as pessoas, a quantidade de pessoas acometidas por ele. Mas estimativas indicam que existem cerca de 65 mil pessoas com lúpus e sendo a maioria dessas pessoas mulheres. Acredita-se, portanto, que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tenham essa doença. E para falar sobre lúpus, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a doutora Blanca Bica, ela que é reumatologista pediátrica e também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, doutora Blanca, por estar aqui com a gente, dedicando seu tempo. Boa tarde, como vão? Sejam todos bem-vindos. É sempre bom falar sobre essa doença, que muitas vezes é desconhecida, né, por alguns profissionais de saúde têm dificuldade de reconhecer, então é sempre bom um esclarecimento e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom tê-la conosco. O que é exatamente o lúpus, doutora Blanca? A gente pode começar falando de por que se chama lúpus, né? Então, Ok. na verdade, essa denominação é uma denominação muito antiga, desde a época em que não se tinha nem testes laboratoriais para fazer o diagnóstico. O diagnóstico era basicamente clínico, através das alterações cutâneas, né? Principalmente na face que os pacientes apresentavam, e hoje em dia nós sabemos que apenas 30% dos pacientes apresentam essas alterações cutâneas, e isso é principalmente uma lesão vermelha nessa região, que nós chamamos a região malar, que é sobre o nariz e essa região logo abaixo dos olhos, ou seja, a região onde tem o osso malar, é uma lesão vermelha. E a lesão que nós chamamos também em asa de borboleta, porque parecem, né, duas asinhas de borboleta, ela está presente nos lobos. Não é, às vezes, vermelha, ela pode ser hipercrômica, mais marronzinha e tal, mas é uma lesão que lembra a lesão que os lobos apresentam. E aí, por isso, lupus, em latim, né, significa lobo, e aí, a partir daí, desde a descrição da doença, foi, então, chamado de lupus. Uma vez dito isso, de onde surgiu, né, a gente... Mas o que é essa doença? Né? É uma doença provocada por quê? Na verdade, é uma doença que ela é uma desorganização do nosso sistema imunológico. O nosso sistema, que nós chamamos imunológico, ele serve para nos defender das agressões, né? Micróbios, vírus, bactérias, parasitas que agridem ao nosso organismo. Então, o nosso sistema imune é um conjunto de células e estruturas que estão apropriadas para que reconheçam esse agente agressor e promovam a produção de anticorpos, né, das nossas defesas, de maneira para a gente agredir quem está entrando no seu organismo de maneira intrusa, vamos dizer assim. No lúpus, não existe um agressor conhecido. Na verdade, existe uma desorganização em que agentes externos, principalmente, provocam um reconhecimento inadequado, né, dessas estruturas, e aí nós podemos falar, não existe um micróbio, pode ser uma radiação solar, né, pessoas que têm lúpus que são sensíveis à radiação solar, à luz ultravioleta, que não precisa ser o sol, pode ser até uma lâmpada ultravioleta, elas podem ter como gatilho provocar a doença, né? Então, são várias situações, desde fatores hormonais, e aí vou chamar a atenção porque você chamou a atenção, que a grande maioria é mulher, então o fator hormonal dos hormônios femininos, eles são muito importantes também para o surgimento do lúpus. Você vai me perguntar, não tem lúpus em homem? Tem sim, mas é muito menos frequente. No adulto, são 9 mulheres para cada homem. E na infância, a gente já tem uma percentagem menor. Então, é nesse sentido de que você passa a não reconhecer estruturas que são suas
e começa a ter os sintomas de dores nas juntas, alterações na pele, por conta dessa desregulação do nosso sistema imune. Ela pode afetar crianças, adultos, homens, mulheres, né? Pode E aí, afetar como assim? até bebês, né? Existe Até uma condição bebês. que nós chamamos de lúpus neonatal, em que a mãe portadora de lúpus ou não, porque ela pode ter apenas os anticorpos, ter apenas a alteração no sangue, sem nem saber que tem doença, e pode transmitir esses anticorpos para o bebê, e o bebê, a partir de 2 ou 4 semanas de nascimento, quando começa a tomar sol, pode apresentar uma síndrome chamada lúpus neonatal. Ou seja, nós podemos ter desde o bebê até o idoso. O lúpus no idoso também é bem menos frequente, mas existe, né, quando ele ocorre após os 50, 60 anos, porque a gente sabe que lúpus é uma doença da mulher jovem, né? Então, predominantemente na mulher em idade fértil. Essa doença, ela é mais crítica quando acontece com as crianças? Sim, nós sabemos que aproximadamente assim, 20% de todos os casos de lúpus acontecem na infância. E aí, na infância, em geral, o mais comum é na faixa etária ali pré-adolescente, né, entre 12 e 15, 16 anos, esse é o mais frequente, mas pode acontecer também nas crianças pré-púberes, ou seja, nas crianças 5, 6 anos, né? Abaixo disso já é muito mais raro, mas ela acontece nas crianças. E quando ocorre nas crianças, ela tende a ser uma doença mais grave. Nós sabemos que qualquer órgão do corpo pode ser acometido pelo lúpus, desde a pele, rim, pulmão, coração, sistema digestivo, o olho, tudo. Tudo pode ser acometido, mas alguns órgãos são nobres, como, por exemplo, o rim, o coração e os pulmões. E na infância nós vemos que existe um maior acometimento desses órgãos nobres, e por isso são mais graves. Isso quando a gente também não fala do atraso, né, do diagnóstico. Então, só o fato de serem criança já denota um maior cuidado pela maior agressividade da doença. Hoje aqui a gente está conversando sobre o lúpus, né? Temos o prazer de receber a doutora Blanca Bica para falar sobre esse tema. Ela, que é reumatologista pediátrica, também é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, trazendo, portanto, opiniões e informações absolutamente abalizadas, né? Para que nós possamos nos pautar sobre elas. Doutora Blanca, como é que a gente pode, né, numa doença tão diversificada, como é que a gente pode realmente perceber ou identificar ou suspeitar que uma criança ou um adulto está com lúpus? Certo. Como você mesmo já disse, o lúpus pode se apresentar de diversas formas. Ele pode se apresentar com manifestações de pele, com manifestações pulmonares, com problema renal, de repente o paciente começa a ficar inchado, né? Nota que os pezinhos estão inchados, pode apresentar com alterações de dificuldade respiratória, ou seja, existe uma gama enorme de sintomas que podem estar associados ao início do lúpus. O mais comum, ou seja, as manifestações mais frequentes, que são um sinal de alerta na grande maioria dos pacientes, são as alterações de pele. Como eu disse no início, aquela lesão em asa de borboleta, ou mesmo lesões de pele que surgem após exposição à luz, seja a própria luz do sol, né, a radiação ultravioleta, ou as luzes brancas, as luzes mesmo, as lâmpadas, que também podem provocar, né, a fotossensibilização, ou seja, a pele fica sensibilizada pela radiação e aparecem as lesões. Então, as lesões de pele são sempre um sinal de alerta, é a manifestação mais frequente. A segunda mais frequente são as manifestações articulares, que nós chamamos de juntas, né? Então, as manifestações articulares, as dores nas juntas, dores nas pernas, e aí pode ser tanto nas mãos, nos pés, nos joelhos, aí pode ser qualquer articulação pode estar acometida. Isso também é uma coisa que vai chamar a atenção. Muitas vezes o paciente, a criança começa a mancar, o joelhinho está doendo, o pé que está doendo, e aí às vezes na maioria das vezes, a gente não dá muita atenção,
né? Porque criança machuca, brinca e tal, então a gente até não dá muita atenção. Mas se torna um sintoma repetitivo, isso deve também ser levado para avaliação. E muitas vezes esses sintomas vêm associados com outros sintomas que podem acontecer em qualquer doença, como, por exemplo, febre, uma febre de causa que você não consegue encontrar, né? A criança não está tossindo, não está com dor de garganta, o ouvido está bom, não tem nada para sinusite, ou seja, você não está encontrando uma causa, não tem infecção visível nenhuma. Então, a febre com dor na junta, febre com alteração de pele, né? O emagrecimento. Muitas vezes, nós recentemente tivemos uma menina que era excelente aluna na escola, uma menina de 12, 13 anos, e que, de repente, quando no meio do ano ela começou a se sentir assim, desanimada, não quero ir para a escola hoje não, estou muito cansada, as notas começaram a cair, a professora percebia que ela meio que quase que adormecia na sala de aula, e percebeu que ela estava pálida, né? Nossa, ela não está comendo direito, emagreceu, atenção completamente dispersa, ou seja, era uma outra criança. Isso chamou a atenção da professora, que conversou com os pais, e ela foi levada, então, para a avaliação médica. E na avaliação médica, então, se detectou que ela, de fato, tinha perdido muito peso, apresentava uma anemia importante, ou seja, as alterações hematológicas, que, na verdade, a gente não vê, mas na primeira avaliação de exames, que normalmente o pediatra pede, a gente pede um hemograma, a gente pede uma avaliação laboratorial, e isso também nós vamos juntando, é como um quebra-cabeças, que nós vamos juntando as pedrinhas, né? Então, tem uma febrinha, tem uma dor nas juntas, tem uma lesão de pele, tem uma anemia, e aí isso forma um desenho que permite ao profissional dizer, isso pode ser lúpus. E aí nós temos, então, critérios para poder, dentro desses achados clínicos, ou seja, dos sintomas da criança, mais os achados de laboratório, muitas vezes de exames também, às vezes nós precisamos fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de ultrassom, ou seja, nós vamos somando essas alterações que a criança apresenta, de acordo com o que ela apresenta, para que a gente possa dizer, não, nós podemos dizer que ela tem lúpus. Ou seja, portanto, doutora, só me permita, não existe um exame que a gente faz esse exame e tem lúpus. Não, é um perfil, né? Alguns exames, sintomas, tudo isso, um conjunto de observações que o próprio médico vai fazer ou que alguns médicos vão fazer que permitem chegar ao diagnóstico de lúpus. Foi até bom você falar, não tem nenhum exame, porque existe um exame que é uma dosagem de anticorpos, que, na verdade, nós chamamos de fator antinuclear ou anticorpo antinuclear, que é um dos marcadores de lúpus, ou seja, 90% dos pacientes que têm lúpus vão ter esse marcador. Acontece que nem todo mundo que tem esse marcador tem lúpus. Então, muitas vezes nós recebemos, fez um exame de sangue para um check-up qualquer, e aí, veio um anticorpo positivo, está com lúpus, e não tem mais sintoma nenhum de lúpus. Então, assim, são exames, não existem exatamente exames que são, se tem, se não tem, não é. Não existe isso. Na verdade, você pode estar presente esse marcador, que nós chamamos de FAM, mas ele está presente em outras doenças. Ele está presente em pacientes com psoríase, que é outra doença de pele, está presente em pacientes que têm problema de tireoide, né, que é a tireoidite. Então, tudo deve ser julgado caso a caso, ou seja, o que a criança apresenta de sintoma, mais o laboratório, porque senão nós podemos também fazer um super diagnóstico, né? Que você está diagnosticando uma coisa que a criança não tem. Na verdade, foi uma dor articular qualquer, uma virose, fez um quadro de dor, né? Sabemos que as viroses, né? Quantos de nós já nos vemos com aquela dor no corpo, né? Com uma virose, e aí faz o exame, deu positivo, pronto, rotula. E aí é grave, porque o tratamento não é um tratamento de uma semana, né? Então, já entramos no outro patamar aí de necessidade, né, de acompanhamento e de tratamento. Conversamos com a doutora Blanca Bica, ela que é reumatologista pediátrica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é o tratamento de lúpus? E lúpus tem cura? Eu já coloco as duas perguntas juntas para a gente avançar aqui. Essa é a pergunta que todos fazem, né? Quando você dá o diagnóstico, meu filho tem lúpus, ele vai ficar curado?
Na verdade, como nós dissemos, assim, o aparecimento do lúpus depende de uma série de fatores. Então, nós sabemos, ele é hereditário, né? Se eu tenho lúpus, meu filho vai ter lúpus? Não é. Mas, na verdade, nós sabemos que existe um agrupamento familiar. Então, quando você tem um paciente que tem lúpus, a chance de outros membros da família terem, não necessariamente imediatos, mas, assim, frequentemente um paciente tem, uma tia tinha, a avó tinha, ou alguma outra doença correlata. Então, embora não exista uma hereditariedade, existe um padrão de herança genética que pode passar pulando gerações até. Então, nós sabemos, esse é um fator importante, né? Você ter uma história familiar de doença autoimune, no caso, lúpus na família. O segundo são esses fatores externos que nós falamos, né? Sabe que alguns remédios também podem provocar lúpus. Nós temos lúpus induzido por medicamentos também. E muitas vezes você induz as manifestações de lúpus e depois que você tira o medicamento, é possível reverter totalmente e não continuar pela vida toda com lúpus? Sim, é possível, mas em alguns casos ele vai perpetuar e a pessoa vai se tornar uma portadora de lúpus. Como nós não sabemos a causa, ou seja, o que provocou em cada um dos pacientes o aparecimento da doença, nós não podemos dizer que o lúpus é curável, porque a gente fala em cura quando eu tenho uma pneumonia, que eu tenho um micróbio, que o meu antibiótico age diretamente sobre o micróbio e eu mato aquele agente. No caso do lúpus, eu controlo o quadro inflamatório. O que o lúpus faz é um quadro de inflamação generalizado, ou seja, onde houver, se for na articulação, na pele, no rim, no pulmão, etc. Então, eu controlo esse quadro inflamatório com os medicamentos que hoje nós temos medicamentos extremamente poderosos e extremamente eficazes para tratar o lúpus, né? Na década de 50, quando ainda não existia o uso da cortisona, né, que a gente é conhecida aí pela maioria das pessoas, essa denominação, mais ou menos 50% dos pacientes com lúpus morriam em 2 anos. Mostrando que a inflamação é uma doença muito grave, né? A partir da década de 50, quando começou já a se usar cortisona, mudou completamente a evolução desses pacientes. Hoje em dia, nós temos pacientes com sobrevida acima de 80% em 10 anos de doença, ou seja, os pacientes, se forem adequadamente tratados e seguirem o seu tratamento, você tem uma vida absolutamente normal. Então, embora a gente não possa garantir a cura, nós chamamos de o nosso alvo é a remissão. O que quer dizer isso? A gente vai fazer a doença dormir. Nós vamos fazer ficar quietinha e, muitas vezes, utilizando um medicamento porque no início você pode precisar vários, você precisa de medicamentos que nós chamamos da classe dos imunossupressores. Por quê? Porque nós temos anticorpos contra nós. Então, estamos nos agredindo, né, por essa desorganização imune que nós falamos no início. Então, a medicação vai impedir que nós produzamos esses anticorpos que fazem a inflamação. Então, vai haver uma redução dessa produção e aí a gente controla a doença. Tem uma pergunta que fica, né? Se a mulher que tem lúpus, se ela pode engravidar, se não tem problema nenhum. A mulher pode engravidar, sim, né? Mas o ideal é que ela esteja com a doença controlada. Por quê? Porque se houver a doença estiver ativa, ou seja, a inflamação estiver ativa, já existe, aí sim a mulher e o bebê podem correr riscos. Que riscos, né? Riscos de um abortamento, riscos de um nascimento prematuro, de uma pré-eclâmpsia, né? de um crescimento intrauterino do bebê retardado, então o bebezinho não vai nascer com peso normal. Então, a doença em atividade acarreta riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas dizer, como ainda hoje a gente escuta, se você tem lúpus, você está fadado a não poder engravidar, não pode fazer nada, não pode isso, não pode... A única coisa que nós geralmente costumamos orientar os pacientes é essa questão do sol.
né, que é uma questão que realmente pode ativar a doença, a radiação ultravioleta, mas também não são todos os pacientes. Então, o seu médico que está acompanhando, ele vai saber lhe dizer, olha, claro que o sol, a gente sabe que o sol entre 11 horas da manhã e 2 da tarde é o pior sol que existe, os dermatologistas são os primeiros a condenar esse tipo de exposição, né, até pelo risco de câncer de pele. Mas, especificamente, o lúpus, às vezes, ele pode, de fato, promover a ativação da doença num paciente que vinha bem. O paciente estava controlado e aí a simples exposição pode fazer a doença reativar. Existem pacientes mais sensíveis e pacientes menos sensíveis. Então, alguns pacientes, nós costumamos dizer, de cada 3, 1 é fotossensível, ou seja, se ele se expuser a uma radiação por um tempo um pouco maior e sem proteção, efetivamente ele vai ter dano. Outros pacientes são menos sensíveis. Então, qual é a orientação que nós damos? Primeiro, filtro solar é para todo mundo. Aliás, nós mesmos deveríamos usar, né? Todos nós deveríamos usar, né? Com esse nível de radiação que nós temos hoje, né? Com camada de ozônio prejudicada, com todas as questões, né, ambientais que nós vivemos hoje. Mas o paciente com lúpus, ele deve acordar de manhã e já usar um filtro solar. Então, isso tem que fazer parte da pré-maquiagem. Primeira coisa é o filtro solar. Segundo, se ele vai caminhar no sol, porque ele tem que ir até o ponto do ônibus para poder pegar o ônibus, então, filtro solar em áreas expostas, não é só no rosto. Braços, se for perna, áreas expostas de maneira geral. Se puder colocar um bonezinho, um chapeuzinho V e tal, vale a pena, se o paciente é muito fotossensível. E, obviamente, que a praia, eu costumo dizer, o melhor é um banho de lua do que o banho de sol. Né? Perfeito. É uma situação que pode promover a piora da doença e mesmo deflagrar um quadro que está quietinho. Que orientações a gente precisa seguir para proporcionar uma vida satisfatória, uma vida tranquila para a pessoa que tenha lúpus? Eu diria 2 mensagens mais importantes. A primeira seria se acompanhando, né, mais de 30 anos, crianças e adolescentes que se tornaram adultos portadores de lúpus, eu diria que essa fase inicial é uma fase de muito medo, né, do diagnóstico e tal, de que o que vai acontecer, e aí, com o passar do tempo, tanto a família quanto a criança que vai crescendo, se tornando uma adolescente, uma adulta jovem, ela vai vendo que a coisa não é bem assim, né, que eu estou muito bem, que ela vai estudar, vai trabalhar, vai ter uma vida normal, e muitas vezes o que acontece nesse intervalo entre quando a mãe é a cuidadora, que dá os remédios tudo direitinho, porque tem muito medo que aconteça alguma coisa, dá tudo, e ela vai se tornando adolescente, não sente mais nada, para de tomar o remédio, finge que toma e não toma, e aí isso é uma situação em que geralmente a doença volta, e aí sim a gente pode ter complicações de novo, com às vezes necessidade de internação, necessidade de retomar medicações que já não precisava mais, porque a cortisona que nós falamos, em geral nós usamos no início do tratamento, quando nós queremos uma ação rápida. E depois o paciente não precisa ficar nunca mais usando se ele não tiver uma reativação da doença. Mas o que a gente vê muitas vezes é que quando elas vão crescendo, elas vão assim esquecendo o que passou e acabam abandonando ou pelo menos tomando a medicação de maneira irregular. Então, esse é um fator, né, que pode prejudicar a evolução. Então, eu diria que na fase inicial do diagnóstico, exatamente, buscar atenção em locais que estão habituados a tratar esse tipo de doença. Realmente, nós, aqui no Rio de Janeiro, e na maioria dos estados brasileiros, nós temos serviços de reumatologia que recebem pacientes de todas as idades, né? Mesmo os reumatos de adulto, eles são capazes de reconhecer e ajudar no tratamento da criança, e aí o pediatra, se não houver o especialista reumatologista pediátrico, vai ter o pediatra que vai poder ajudar nas questões, porque as vacinas devem ser mantidas, né? Todo o que envolve o crescimento e desenvolvimento da criança deve seguir, a despeito do que ela tem lúpus. Ela tem que continuar fazendo as coisas, tem que, né, continuar vivendo a sua vida, brincando, indo para as festinhas, o parque e tal, e seguir o seu tratamento também. Então, vida normal. Vida normal, no diagnóstico. E na fase mais tardia,
não abandone o tratamento, né? Não esqueça quão importante foi entrar em remissão, né? E ficar com a doença controlada e evitar danos, né? Porque os danos da doença podem trazer prejuízo, e como você mesmo chamou atenção no início, muitas vezes é uma ativação tão grave que pode levar a um óbito que seria totalmente desnecessário e prevenível caso a pessoa seguisse adequadamente o tratamento. É isso aí. Esse é um ponto de atenção muito importante, porque, via de regra, quando a gente não está se sentindo bem, a gente toma remédio. Começou a se sentir bem, para de tomar, esquece, deixa para lá, acha que tudo já passou, e aí nós mesmos somos os causadores de uma piora, né, e de uma qualidade de vida inadequada. Queridos, eu conversei aqui com a doutora Blanca Bica, ela que é reumatologista pediátrica, também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, trazendo informações preciosas aqui para a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, Eu doutora. que agradeço. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela atenção. Isso aí. Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.